A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. O que está acontecendo na nossa Praça da Matriz? Tá cheia? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Olha o Zé Balaia aí, olha aí. Por que tá cheia a Praça da Matriz? Tá bonita, hein? São imagens ao vivo da Praça da Matriz. Como diria Timóia, dá um retorno aí, dá um retorno aí. Pô, parece que fizeram aquele... O frio tá indo embora aos poucos. Aquele sexta-feira programa... o pessoal tá animado, cara, pra gastar, pra curtir o final de semana. Parece que meu cabelo tá mais branco. Fizeram aquele face comigo lá. Parece que meu cabelo branco. O que aconteceu? Não fizemos a maquiagem corretamente hoje? O Crescinho 2000 acabou? Põe uma... Quando você fez do mais novo também, o Vander mais novo. Lembra que você ficou bonito nessa foto, né? Você ficou mais novo que o André. Seu filho? O meu filho fez lá. O André fez pra ficar velho, né? Fizeram do Mas Cláudio o André Góes ficando também. velho ficou novo. Ficou velho porque ele é fizeram muito novo, do Cláudio Góes, hein? É? Fizeram do Cláudio Góes. Cláudio Góes tá louco pra falar o nosso programa aqui, viu? Qual foi a legenda que puseram? Você não vai contar? Fizeram uma do Cláudio Góes velhinho, falando, fazendo a licitação da Mirage. Mas faz parte. Você achou boa? Muito boa, cara. Do jeito que vai ser isso mesmo, cara. Você Só que não vai ser ele, né? Não vai ser ele. Com certeza não vai ser. Ele não pode ser prefeito em 2045? Ah, bom, pode ser, mas aí eu creio que não vão ser tão tartarugas assim os que vêm após ele, né? Você acha? Ah, não tem condição. Agora, cara, quando se fala tão tartaruga, esse tão dá a impressão... Que pode ser tartaruga também. Que ele... Não, existem situações em que não dá para você ter pressa. Existem situações, a gente tem que pôr sempre esclarecimento nisso daí, né? Ou tartaruga e tal. Às vezes você... Como até brincando, né? O seu pai Meu sofreu pai com isso. era... Lembra quando pegaram aquela história, até com todo claro, sem dúvida, pode falar. Pegaram aquela coisa do bicho preguiça do seu pai, que foi e magoava o seu pai, não magoava? Aquilo tudo bem. E o Zito levava na esportiva, mas tem umas coisas que mexem, né, meu? Não, partindo de quem partiu que é complicado, né? Porque são pessoas inescrupulosas, né? Pagas para fazer aquilo, mas tudo bem, a gente é do jogo político, a gente entende isso daí. Mas de qualquer forma, digamos assim, quando você tem que tomar alguma medida administrativa, você não pode fazer apressadamente, né? De você atropelar as fases quando se trata principalmente do poder público. O poder público tem todo um regramento aí nos negócios, né, para você realizá-los, né? Então tem que ser tudo, digamos, observado, sob pena depois de serem nulos, enfim, como já aconteceram algumas situações nesse sentido. Então, quando a gente fala que uma licitação ela é demorada, ela tem todas as etapas dela. Então a gente fala, como é que eu citei não, porque tudo começou. Tartaruga, você, né? Então, você não atropelar é errado, mas não andar é pior, né? Então você tem que saber dosar o andamento. Você manda fazer, você contrata emergencialmente, mas paralelamente você já manda fazer ali todo o departamento de planejamento, todas as áreas envolvidas, seja a educação, seja a saúde, todas as áreas que estejam envolvidas naquilo, ela tem que estar toda trabalhando, porque senão vence os 6 meses e não se fez o edital para licitação, entendeu? Então, e por que a gente entrou tudo isso? Só porque eu falei que eu achei que eu estava com o cabelo meio branco, mostrei meu cabelo branco. Eu falei do André, depois você falou do Cláudio Góes. Porque estão fazendo de todo mundo, fizeram da Xuxa. Fizeram da Leila do Palmeiras lá também. Fizeram da Leila do Palmeiras? Fizeram da Leila do Palmeiras, estava velhinha e anunciando que o Palmeiras não tem mundial ainda. Então. E aí eu falei, fizeram todo mundo e fizeram do Cláudio Góes também. Isso, porque... aí o do Cláudio Góes fizeram que ele estava velhinho e estava fazendo a licitação da viragem. Todas essas coisas tem, né? E aí você falou, será que o próximo prefeito também vai ser tão lento? Então se for ser tão lento é porque está sendo... Aí que a gente entrou nessa conversa. Mas está muito, né? Está muito lento. Para você fazer uma licitação, mas o Cláudio fez a licitação do lixo, né? Que era algo que estava sempre sendo para lá, para cá, e ele fez. E essa da empresa de ônibus ainda está valendo o contrato, né? Tem contrato ainda, não tem? Tem. Não, o que se espera, Vander, é o seguinte... Qual é a licitação que o Cláudio está devendo? Não, fez a do lixo
Não, é que o que o pessoal pede é que há um questionamento a respeito da validade desse contrato, inclusive questionamentos jurídicos até. De ter sido foi prorrogado esse contrato? Ele na verdade, ele já está na hora de ser feita a licitação. Isso daí já está, ele já está vencido, vamos dizer assim. Então, até foi questionado na audiência pública, os vereadores que estiveram aqui sabem disso, que o Etelvino, o Toco, o Júlio Mariano, quando estiveram aqui para tratar de alguns assuntos, inclusive esse, né, deixaram claro isso daí. Agora, a licitação, ela tem que dar o start, né? Então, você tem que... Agora, por exemplo, essa empresa, deixa eu só me certificar da cidade onde está essa... É Itatiba, né? Itapira. Não, a empresa... Eu gosto desse caderninho. Esse caderninho é o Google resumido em 15 folhas. Não, é porque são feitas algumas anotações... Você bem organizadinho, né, Zé? Tem marca amarelinha. Não, poderia ser bem melhor, cara. Poderia? O que falta para melhorar? Falta índice. O índice? Porque, veja bem, essa empresa, a Mirage, ela está, por exemplo, na cidade de Amparo. Amparo. Ela está operando emergencialmente em Amparo. Entendeu? Ela opera... Mas ela tem um amparo jurídico? Então, acontece o seguinte, aí é que você tem que ter todo o entendimento de como acontecem as coisas. Ela está... isso aconteceu em São Roque. Ela está num contrato emergencial. E a prefeitura apresenta um edital, e esse edital é questionado. E vai no tribunal, parará, então isso fica tudo suspenso. Então, outro dia, quem esteve aqui no programa, eu não me lembro o nome do empresário da área de ônibus. Adilson Lima esteve aqui e ele falou isso daí. Ele falou, olha, o perigo é sempre assim, porque quando você lança um edital, vai alguém lá e na própria confecção do edital, vamos chegar nesse ponto até, na própria confecção do edital, propositalmente, muitas vezes, você coloca algo ali que pode ser questionado e é feito esse questionamento, e a licitação é impugnada pelo tribunal, manda fazer de novo e tal, e isso daí fica jogando sempre naquela questão das emergenciais, né? Isso acontece. E essa empresa, ela veio em São Roque, e a gente sabe que os problemas que existiam e continuam existindo, ela era do conhecimento dela, né? Entendeu? Então ela está operando, sabendo como veio. Você entende que ela sabia o que iria pegar. Pediu, e o que não foi dado para a anterior foi dado para ela. Os que se falam, por que não deu para São Roque? Aliás, a gente poderá fazer essa pergunta. Estou recebendo nesse momento a mensagem aqui, prefeito Cláudio Góes. Está aqui, ó. Quinta-feira, Cláudio Góes virá o programa. Opa! Quinta-feira. Nossos internautas que preparem suas perguntas. Tá mandando. Que vejam claro aí. Que não dá pra gente colocar todas as perguntas, mas a gente vai falar. Claro que o lixo a gente vai falar, o ônibus a gente vai falar. Claro. Então deixa eu mandar um joinha aqui pro Cláudio Góes, fechado quinta-feira, tá bom? Quinta-feira, prefeito Cláudio Góes virá aqui no programa, salvo alguma emergência lá na agenda, entendeu? Pode aparecer, de repente, uma coisa em cima da hora, mas acredito que não. Cláudio Góes estará quinta-feira, então, aqui no programa Linha Aberta, para falar aqui próximo do aniversário da cidade e tal, e vai falar do transporte público, vai falar de uma série de coisas, e já vai falar também da campanha eleitoral, porque já começou, não começou? Os movimentos, mas ainda é muito cedo para as manifestações de sou candidato. Mas o Cláudio é um candidato natural. Ele pode ser candidato à reeleição. Mas não é natural, o cara é o prefeito. Seria, né? Deveria ser, né? Eu acho que, não sei, tem gente que acha que o Cláudio não vai ser candidato à reeleição. Mas eu acho que, pelo que o Júlio Mariano falou aqui, o Júlio Mariano falou na última segunda-feira, olha, o Cláudio tem aí umas 17 obras, que ele colocando isso daí, tem obras inclusive ainda do tempo do Daniel, que com essas 17 obras, do que vem por aí, ele botou a casa em ordem financeiramente, agora é o momento do Cláudio Góes. Quer dizer, tem um ano, em um ano, dá para fazer muita coisa, Zé Balé, de obras, principalmente. Por exemplo, Depende. O Júlio Mariano falou que está vindo a verba aí para fazer o trevo ali no Horácio Maneilani. Seria uma obra importante. Mas é uma obra de porte, né? Então ela vai ter que mexer ali bastante naquela localidade, vai interromper ali a Raposa. Então, eu não sei, é uma obra que
ela tem uma durabilidade, digamos assim, média. Você não faz uma obra daquela em menos de 8 meses, não faz. Entre os procedimentos, e se você considerar os procedimentos licitatórios, né, ela vai para 1 ano. Em 1 ano você já entra praticamente na eleição, né? Então, e ela está em andamento. Por exemplo, é necessário que seja feita? É necessária. Então, é bom que seja feita mesmo. Então, o Cláudio está fazendo aí, já passou, já foi o primeiro tempo e a gente já está passando aí dos 15, 20 minutos do segundo tempo de jogo. E ele sempre fala, e quem está ao lado do Cláudio tem colocado isso, que ele, nesses 2 anos e meio, ficou acertando a casa, que ficou pagando dívida e que agora ele vai fazer uma série de coisas aí. Agora, quando faz obras já no último ano, o próximo da eleição, ele vai ouvir muito assim, são obras eleitoreiras. Vai ouvir, mas veja, o mandato é um mandato que tem uma durabilidade de 4 anos, então você não precisa ficar regrado nesse aspecto. Então você não vai fazer nada no 4º ano. Eu acho que não é por aí. Eu acho que você tem um planejamento e as coisas acontecem no 1º, no 2º, no 3º e no 4º. Às vezes você inicia uma obra no 1º ano e ela só vai concluir no 4º. Entendeu? Então você inicia alguma coisa no 2º, enfim, ela é muito relativo você dizer que vai se tornar uma obra eleitoreira, mesmo porque também tem esse aspecto que você citou, que é a questão da situação financeira da prefeitura. Então, mas você não está percebendo, Zé Balé, que o pessoal, quem está ao lado do Cláudio Góes, câmera em mim, quem está ao lado do Cláudio Góes, que vai defender o Cláudio Góes, estará junto com o Cláudio Góes no palanque, já não está ficando muito claro, Zé, que vai usar esse discurso? Olha, o Cláudio, durante 3 anos, ele teve que botar ordem na casa. Agora que a casa está ajeitada, que a casa está redondinha, segundo as pessoas que estão ao lado do Cláudio, agora ele vai ter condições de fazer um segundo governo que vai realizar uma série de obras. Não está parecendo que esse vai ser o discurso do Cláudio Góes e das pessoas que estarão com ele? Está bem claro isso daí. Está bem claro. É o mote da campanha dele, né? Porque os vereadores que aqui comparecem, ou as conversas que a gente ouve na rua dão sinais claros de que é por aí mesmo o discurso que vai ser utilizado na campanha pela reeleição dele. Ou seja, dificuldades, não só herdadas, como dificuldades também do momento econômico que o país vive, né? Isso reflete significativamente na arrecadação do município, né? Então você tem menos recursos para investir. Então, não tendo, você acerta a casa, né? Faz com que as coisas fiquem resolvidas e sirva, digamos, comparativamente com gastronomia, sirva sempre um arroz e feijão, para depois você conseguir ter condições de servir mistura. Então, eu acho que roeu o osso e agora vem uma carninha aí. Não, imagino eu que sim, né? Porque as condições financeiras da prefeitura, elas estão praticamente estabilizadas, em ordem, e não tem uma capacidade de investimento muito grande. A nossa prefeitura não tem muito recurso para investimento. Agora, outra coisa, o Dória está no seu 1º ano de governo. O ano que vem, ele vai estar no 2º ano de governo. O Dória também, a gente sabe que ele tem planos maiores, né? A gente tá já deixou claro o Dória isso daí, já deixou claro que ele está de olho na presidência da República. Essa briga pelo autódromo já ficou bem claro. O Dória também não vai abrir mais a torneira para os municípios, o Cláudio sendo do partido dele, também não vai ser um aliado importante para o Cláudio Góes? Então, falando na questão do governo do Estado, tendo um governador que pretende ser candidato a presidente da República, governando... Ou, no mínimo, a reeleição. Então, ele vai fazer isso daí. Ele é o estado mais importante do país. Então, ele vai, pelo menos, fazer com que São Paulo seja uma referência tanto para ele se tornar presidente da República, como para ele se reeleger. Então, ele vai, claro, fazer todo
um investimento nesse sentido, né? Ele vai batalhar essas ações que você, inclusive, colocou algumas aqui no programa, na área de educação, na área de segurança. Então, ele está na área de turismo, ele nessa briga com o governo federal, do autódromo ir para o Rio de Janeiro ou não. Já tem batalhas na justiça. Hoje parece que saiu alguma coisinha nesse sentido também. Enfim, a prefeita de São Roque, os municípios do interior podem ter uma claro, vantagem eu acho que ele vai querer fazer um grande número de prefeitos, né, no ano que vem. Então ele vai tentar fazer com que haja esse tipo de interferência, modo de dizer, né? Como já está liberando recursos na área de turismo, recursos por meio de emendas, na área de segurança, algumas inovações, aumento de efetivo. Vai mudar a cor das viaturas. Então, são ações não é só isso, e também vem bicicleta, segurança nas escolas, tá mexendo com alguma coisa. Então você tem um ambiente favorável, digamos não assim, no ano que vem para efeito local também, né? E outra coisa, o Dória não está arrumando confusão, ele não está entrando numas polêmicas de forma alguma. Declarações, está procurando conciliar, então acho que está no caminho. É mais hábil, né? Bem mais hábil. A Vanderlei Aparecida Gelli, que já foi candidata a prefeita, né? Prefeita, vereadora, a candidata, e teve como vice o nosso querido Jura Sereno. Acho que foi inverso. O Jura ela foi vice do e a Vanderleia foi vice. Ela fala assim, mas é balaio, por que nos 2 primeiros anos não se faz nada e nos 2 últimos se faz tanta coisa? Completando aquilo que a gente estava falando, Vanderlei, o mandato de qualquer prefeito, né? Vamos tratar dessas questões locais agora, qualquer mandato de prefeito tem 4 anos. Provavelmente não, de acordo com a legislação, esse prefeito pode se candidatar a uma reeleição. Provavelmente pode chegar a 8, né? Então, o que acontece? Nos primeiros anos, você tem que ver que a questão mudou de 88 para cá, essa questão orçamentária. O município ele recebe o prefeito, digamos que entra, ele pega um plano plurianual que está em andamento, que termina no primeiro ano do governo dele, um orçamento anual que ele vai ter que cumprir, que foi executado no ano anterior. Enfim, existem situações que o prefeito, quando entra, ele já herda por força de lei, não é nada de pegadinha do anterior, é por força de lei federal, inclusive. Então, isso tudo tem que ser observado. Já pega 2 anos de uma administração já meio que... ele vai preparar no primeiro ano dele o plano plurianual, que vai alcançar até o primeiro ano do prefeito subsequente, que pode, inclusive, ser ele. Entendeu? Ele vai ter que preparar uma lei de diretrizes orçamentárias que vai apontar o que ele vai fazer no orçamento do ano que vem, o quanto ele vai fazer do que ele pretende fazer no mandato dele. Então, vamos, por exemplo, uma escola, quanto eu vou ter que desapropriar uma área. Então, a LDO vai apontar uma área para a construção de uma escola. Depois, no outro ano, o andamento daquela escola. Enfim, são fases do processo orçamentário que mudaram. Então, às vezes... E você disse bem aqui, as 17 obras mencionadas pelo Júlio Mariano, algumas são do governo anterior. Você tem uma ideia. Como o Daniel teve que completar algumas obras que ele... A área de lazer lá do Bandeirantes. Que recebeu do governo anterior, que era do Efanel, entendeu? Então, essa turma criticou aquele negócio da travessia nos cruzamentos ali na Tiradentes, no Largo dos Mendes, que parecia um negócio de amarrar cavalo. A turma criticava. Isso tudo era projeto aprovado no governo anterior. Então foi executado sem ele. Ele tinha que fazer daquele jeito, vamos dizer assim. A Vanderleia mandou de novo aqui, pode mandar sua mensagem, mas nada foi provado contra o Daniel. Pelo contrário, o Daniel deixou até verba da Majal. Deixou realmente uma emenda e depois fica aquela história que é o pai da criança. O Daniel falou que deixou emenda, mas o Cláudio fala que se ele não tivesse corrido atrás para acertar a parte burocrática, essa emenda não viria. Sim. Quer dizer, fica essa questão. E como fala o Zé Balaio, essa frase a partir de agora vai ser dele, vamos tirar do Bruno Covas, a administração pública é uma corrida de revezamento. Um vai passando para o outro e não uma corrida de 100 metros. Então, é isso que a gente tem que ter como objetivo na vida pública, porque muita gente, às vezes, sempre se decepciona quando entra dentro da prefeitura, né? O empresário vem com aquele ímpeto. O próprio Rafael Tanzi quando veio aqui dar uma entrevista no programa, o vereador Rafael Tanzi,
de Mailasque, e ele deixou bem claro, ele falou que ele entrou na política pensando que ele iria fazer a diferença. Eu tenho condições... Mas só que o vereador tem suas limitações. Claro, então depois ele vê que as coisas funcionam de uma outra forma, não tão céleres, não tão rápidas como ocorrem na iniciativa privada. Não tem tanta força não também. Não tem autonomia, às vezes, para definir. Ele pode, eventualmente, estar batalhando para inserir emendas, né? Aqui em São Roque tem até agora a figura da emenda impositiva, algumas delas o prefeito realmente tem que executá-las, né? Então, pode o vereador se valer disso e tal, conseguir alguma coisa específica para o reduto, mas aquela coisa, vamos fazer e acontecer, depois você vai, já cai numa rotina. Aqui, já não então, cai numa rotina lenta, aquilo que a gente fala, né? Que nós estávamos falando no início do programa, está muito lento, mas então você tem que, por ser um processo mais complicado, você tem que já começar logo. Se você começar logo, aí você vai colher frutos no teu mandato. Deixou passar um pouquinho, daí passa dos 4 anos. O Mário José Nogueira, o Mário Peto, os 2 primeiros anos é para botar a casa em ordem e se programa para os próximos 2 anos. E mais uma do Mário Peta, nada de errado com isso, ainda mais com a crise financeira que o mundo atravessa. Sim, claro, tem isso também. O Ednelson Mazeto, que sempre dá uma cacetadinha. Está cheio de vereadores com emenda, mas até agora elas... não chegaram. Ele fala o seguinte, estão fazendo propaganda antecipada para angariar votos. Se for da base dos 10 em São Roque, consegue rapidão. Veja, mira. Não, é o seguinte, tem uma demora, né? A emenda é uma parte a emenda, então, ela vem ou do governo federal ou do governo estadual. Algumas precisam de contrapartida. Sim, então. Libera 1 milhão. Boa parte delas precisa de contrapartida. Principalmente as do governo do estado. Né? Essa questão das UBSs aí 300, também. 400 mil de contrapartida. Então, você aí vai. Agora, o que eu faço um comentário a respeito das emendas é que nós chegamos nesse ponto, né? Então, os municípios estão em crise, o governo federal tem recurso, o governo estadual tem algum recurso, os deputados eles têm também as emendas impositivas, então eles acabam fazendo esse tipo de intercâmbio de solucionar problemas municipais por meio dessas emendas. Então, só que nem sempre as emendas estão de acordo com o planejamento da prefeitura. Por isso que eu faço essa ressalva agora, no sentido de que será que elas estão de acordo com as necessidades que a prefeitura tem ali engatilhadas e que precisam ser resolvidas e não tem recursos próprios? Ou seja, um trabalho conjunto, vereador e prefeito. Vereadores e prefeitos, né? Então, vamos buscar recurso, vamos, quem você tem deputado, então, por favor, vai lá, sei lá, o modo de tratar, não sei qual é, se é por favor ou vamos junto, ou alguma coisa nesse sentido. Vamos atrás do recurso para a realização de uma obra viária aí. Então, vamos concentrar nossos esforços para realizar uma obra de porte em São Roque, então todos ficam juntos para ir atrás. E sempre tem uma... Ou são fica pingadinho, o vereador traz para... Tudo bem, não desmerecendo, todos estão fazendo o seu papel no sentido de trazer recursos para o seu município. Então, por exemplo, vem um pingadinho para cá, você veja, trouxe... O Cabo Jean trouxe para resolver o problema da corrida de Aleluia. Inscrições. Né? Inscrições da corrida de Aleluia. Augusto. Então, aí o outro vem para uma emenda 200 e poucos mil para Santa Casa, outro vem para a saúde. A emenda impositiva tem que sair, que o Ednelson Mazeto fala, às vezes a emenda impositiva nem chega, vai passando e fica. Na impositiva tem que ser realizada. O nome já diz, né? Então, não dá, digamos assim, o momento em que ela vem para o município. Mas uma hora tem que sair. Uma hora, até o final do período, ela vem. Mas até o final, por exemplo... Fechando as luzes, às vezes vem. O João Caramês não é mais deputado, ele não foi reeleito. Mas tem emenda impositiva dele que pode estar em andamento ainda? Ou quando fechou o mandato... Aí fecha? Não, o que fecha o orçamento, né? O orçamento depois, entrou. Acabou, né? Entendeu? Então, no apagar das luzes, o João Caramês, ele teve aqui, acho que foi em São Roque, que ele teve aqui, só que o mandato do deputado estadual termina mais para frente. Março, né? Acho que foi. Então ele estava no mandato ainda e ele correu para fechamento disso daí, para passar o recurso para São Roque. Ele tomou as medidas necessárias aí para viabilizar, para não morrer, né?
Uhum. Deixa eu fazer o seguinte aqui, Zé, tem uns videozinhos aqui. Obrigado a você que está nos acompanhando. O pessoal está passando na Praça da Matriz. Olha lá como que é a sombra, né? Tá cheia a praça. Dá para dar um giro na praça, Politas. São imagens ao vivo. O Sombra. Era no rádio, era um programa de terror. O Sombra. Era meio policial de terror. E passava 9 da noite. Aquele tempo, 9 da noite já assustava, né? Depois meia-noite, né? Hoje é 1 da manhã, meia-noite. Já não hoje é La Caça de Papel, né? É bom esse daí, Zé Balaio? Eu gostei muito, cara. La Caça de Papel. Agora a Netflix colocou hoje a 3ª temporada. Olha aí, tem imagem em preto e branco aí, ó. Tem preto e branco essa daí. Ué, esvaziou a praça de repente? Pera aí, vamos atualizar. Não, tá cheia a praça ali. O pessoal tá animado na praça hoje, hein, Zé Balaio? Muita praça, hein? Olha lá, vamos atualizar a imagem, tá lá o vendedor de coco ainda, daqui a pouco a gente vai contar. Zé, ontem tinha mais gente passando com sacola na praça, né? O pessoal tava comprando mais ontem. Mas sempre tem alguém passando com uma sacolinha. A moça ali com uma caixa ainda. Passou com uma caixa ali. Já tá mais... Tá cheia a caixa ali. Daqui um mês já passou a festa de agosto tudo, hein? O Mário... Olha lá, o Mário Pedro falou que o microfone tá com áudio um pouco baixo aí. Dá um gás pra mim aqui. Dá um microfone que é do Zé Fernando pra mim. Cadê aqui? Tá ele arrancou fora, hein? Arrancou fora aqui. Tá alto o meu som e falou que o meu som tá um pouco baixo. Vou dar um abraço aqui. Boa tarde. Deixa eu falar o seguinte. Tá bom o som, Espoleta? Então tá bom. O nosso amigo Luciano do Espírito Santo, filho do seu João Espírito Santo, que era corretor de imóveis. Conheceu o seu João, né? Conheci. E o Luciano, não, conheço o filho dele. O Luciano. Conhecido, assim. Conhecido, né? Gosta de falar de futebol, né? Meu amigão do peito, cara. Eu gosto muito dele. Luciano. E o Luciano foi homenageado na última segunda-feira na Câmara Municipal de Sorocaba. A gente tá a semana inteira aqui, mas não deu tempo de colocar. Nós vamos colocar hoje. Ele recebeu o título de... Eu não pude ir, desculpe só cortá-lo. Eu não pude ir, mas me desculpei com ele e tal. Foi segunda-feira, né? Não deu para ir. Eu também não pude ir, entendeu? Era aniversário do meu co-cunhado, Eduardo Borges. Eu não pude ir. Se fosse meu caso, eu fugia. Se fosse aniversário de cunhado. Tô brincando. Tá nos Estados Unidos, lá. Tô brincando, eu não conheço o seu cunhado. Então. E aí... Então, ele foi homenageado, o nosso Luciano Espírito Santo foi homenageado, recebeu o título de cidadão emérito lá da Câmara Municipal de Sorocaba, por iniciativa do vereador René Santos, né? Você tem um trechinho do vereador René Santos do PC do B? PC do B, Zé. PC do B? PC do B, Zé. Você já vestiu essa camisa, não? Não, PCB. PCB, não PC do B. Partido Comunista Brasileiro. O PCdoB é Partido Comunista do Brasil. Foi uma briga histórica lá atrás. Né? E aí, o que veio primeiro? Partido Comunista Brasileiro. PCB. Então, mas é gozado isso daí, né? Porque era Partido Comunista do Brasil, mas se escrevia PCB. PCB. Depois houve todas essas reviravoltas aí lá na União Soviética, etc. e tal. Então aí passou o Partido Comunista Brasileiro, então ele não era mais o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro. PCB. E aí a dissidência lá com o João Amazonas e tal acabou criando uma sigla, mantendo, né? Só pondo o Partido Comunista do Brasil. Brasil. E vamos lá, então o vereador Renan falou dessa homenagem que ele prestou ao São Roquense, nasceu em Sorocaba, o Luciano do Espírito Santo, mas sempre morando aqui em São Roque, e agora cidadão emérito, e o vereador lá de Sorocaba, o Renan Santos, falou dessa homenagem ao Luciano Espírito Santo. A gente tem um trechinho aqui, gentilmente cedido pela TV Câmara de Sorocaba. Saudação e o discurso de boas-vindas do vereador Renan Santos. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Sorocaba, esta que é a casa do povo, que é a casa de vocês. Uma noite de alegria, uma noite para nós de muita alegria poder estar homenageando nosso irmão, amigo Luciano, este que muito me honra de ter a oportunidade de homenageá-lo e de presidir essa solenidade no dia de hoje, no qual já é filho desta terra, mas agora com reconhecimento de um cidadão emérito, este que presta seus trabalhos relevantes a toda a região de Sorocaba, mas também em especial à comunidade sorocabana. Então, eu sempre digo que eu sou um vereador de poucas homenagens aqui, Mauro. O Mauro, que é nosso presidente da Câmara Municipal de São Roque. Realizei poucas homenagens nesses 2 anos e meio, mas reconheço que as homenagens são importantes. E digo que poucas porque
penso que a homenagem não pode ser banalizada. E digo que a homenagem é importante, sobretudo, para homenagear aqueles que realizam bons trabalhos, para que sejam exemplos para nossas futuras gerações, para os nossos adolescentes, crianças, que sigam sempre no caminho do bem. Portanto, sejam todos muito bem-vindos lá na galeria, os parentes, amigos, a esta casa e nesta noite, que façamos uma noite muito bonita. Quero saudar aqui inicialmente meu amigo, irmão Luciano do Espírito Santo, sua filha Isabela, o Gabriel, sua esposa Rosana. Quero saudar a toda a mesa que vai nessa noite junto comigo aqui participar dos trabalhos, o vereador, presidente da Câmara de São Roque, Mauro Salvador, meu amigo, colega de Câmara. Obrigado pela presença, me sinto muito honrado, no qual eu cumprimento todos os vereadores que eu vi aqui, lá de São Roque. Mande um abraço a todos os cidadãos de São Roque, todos os amigos. Obrigado pela presença. Quero cumprimentar o grão-mestre da Grande Oriente Paulista, Fernando Fernandes. O Luciano estava preocupado que não era para começar sem o senhor aqui. Portanto, uma presença ilustre nesta noite. Muito obrigado pela presença, pela honra. E mando um abraço também a todos os amigos do Grande Oriente Paulista. Cumprimentar o Coronel Sérgio, da Loja Maçônica Labor. Mando nosso abraço também a todos os amigos da Loja Maçônica Labor. E dizer que me sinto honrado mais uma vez. Eu tomei a iniciativa de oferecer essa homenagem ao Luciano, porque eu vejo no Luciano um abnegado, uma pessoa estudioso, um pai de família exemplar, um amigo que sempre se preocupa com as causas mais importantes para o povo. Vejo aqui seu trabalho junto com os irmãos da Bernardo Ringues, junto com os irmãos lá da Brasil Terceiro, junto com vários amigos, e conheci o Luciano através do Cláudio Lamedica, que está aqui representado pelo Bruno, deve chegar daqui a pouco, e fiquei um amigo, um fã do trabalho do Luciano, assim como sou fã do trabalho do Cláudio também. Então fiz questão de oferecer essa homenagem. Como disse, fundamental pessoas como o Luciano ser homenageados para servir de exemplo para as futuras gerações. O Luciano que a gente vê no dia a dia um trabalho que preza sempre pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade. Então, a minha alegria desta noite de estar realizando essa solenidade. Tenhamos todos uma excelente... Tá aí o vereador que prestou essa homenagem ao Luciano do Espírito Santo, o vereador Renan dos Santos, do PCdoB lá de Sorocaba. Mas deixa eu colocar aqui um trecho, homenagem ao nosso amigo Luciano do Espírito Santo, que é um grande admirador do tango. Ele gosta da música Por Uma Cabeça, de Alfredo Lepea. Aprendi a lembrar do Alfredo Estrada. Alfredo Lepea, juntamente com Carlos Gardel. Aliás, eles morreram, estavam juntos na queda do avião lá na Colômbia. Bom, deixa eu colocar aqui, várias pessoas se manifestaram, infelizmente não dá para colocar todo mundo aqui, o tempo urge, diria o nosso Milton Neves, mas nós temos aqui a palavra do senhor Fernando Fernandes, que é o grão-mestre da Grande Oriente. Eu marco ele por loja Grande Oriente. Eles falam da Grande Oriente, né? A caneta do Faustão é brincadeira, igual a caligrafia também, vem tudo, não entendo mais a letra. Vamos ouvir aqui o senhor Fernando Fernandes, que é o grão-mestre da loja Grande Oriente, falando aí do Luciano Espírito Santo, que é um são-roquense, nasceu em Sorocaba, recebeu o título de cidadão são-roquense por iniciativa do vereador José Luiz da Silva César, que foi chamado na sessão lá de Sorocaba de José Luiz da Silva Xavier. Acharam que ele era parente do Tiradentes. Mas vamos ouvir o que falou o senhor Fernando César, para a gente conhecer um pouco mais do trabalho que é realizado pelo nosso amigo Luciano do Espírito Santo junto à maçonaria. Acompanhe o depoimento do senhor Fernando Fernandes. Convidamos para ocupar a tribuna o senhor Fernando Fernandes, grão-mestre da Grande Oriente Paulista. Excelentíssimo vereador Renan, que hoje preside esta sessão, excelentíssimos senhores vereadores de Sorocaba, São Roque
e com certeza da região, senhoras, senhores, meus queridos irmãos, muito boa noite. Em primeiro lugar, desculpo porque o trânsito me retardou alguns minutos aqui. E também uma certa inabilidade de encontrar o local com o Waze, mas isso passa. Eu fico muito contente pela oportunidade aqui de manifestar o nosso apreço. E eu digo nosso porque não falo em meu nome. Seria muito fácil eu me dirigir pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho ao Luciano. Mas eu tomo a liberdade de falar em nome de todos os nossos irmãos do Grande Oriente Paulista. O irmão Luciano, a nossa grande dificuldade é relacionar todas as suas qualidades. Irmão de primeira hora, cidadão de primeiro instante, firme nas suas convicções. Vereador Renan, a maçonaria se dedica no seu trabalho de aperfeiçoar os homens. Obviamente que essa é uma utopia, a qual perseguimos constantemente. Entretanto, dentre os nossos pares, alguns se destacam de uma maneira tão natural que fica o nosso exemplo, fica a nossa admiração. E hoje, especialmente, eu vim aqui de São Paulo para render as minhas homenagens ao meu querido irmão Luciano do Espírito Santo. Coordenador do Grande Oriente Paulista para a região de Sorocaba, que abrange desde o sul até o sul, uma grande massa, não ficou contente. Hoje ele é o nosso coordenador, hoje ele é o nosso contato, hoje ele é o nosso representante em toda a maçonaria da América Latina. Irmão Luciano, que o seu trabalho continue frutificando, não em você, porque você já nos dá mostras de grande respeito, mas o seu trabalho doravante é frutificar o nosso respeito, o nosso exemplo de perseguir o seu trabalho. Parabéns à Câmara Municipal, parabéns a todos aqueles que assinaram e votaram e aprovaram essa homenagem, muito justa. Fica também a nossa homenagem, fica o nosso respeito. O Grande Oriente Paulista se sente hoje especialmente engrandecido por ter você entre os nossos quadros. Muito obrigado e parabéns. Está aí o senhor Fernando Fernandes, que é o grão-mestre da Grande Oriente Paulista, falando do Luciano, que tem aí essa representação não só regional, também da América Latina. Então, deixa eu ouvir aqui o nosso amigo o Luciano do Espírito Santo. Ele não é de falar, né, Zé? Em público não, né? Com a gente ele fala bastante, né? Não, o Luciano é... Com a gente ele fala bastante de futebol, palmeirense, política, não, Corinthians. O Luciano fala de Como tudo. gosta do Corinthians, né? Como o palmeirense gosta de falar do Corinthians, né, Zé Valé? É que eles falaram do corintiano que estava zoando os palmeirenses. Putz, agora eu me esqueci, rapaz. O que ele falou? Essa semana, o que ele ficou bravo essa semana? Não, eles ficam bravos, né? Eles falaram do que o corintiano... Peraí, eu achei barato, cara. Vamos ver o que. Olha lá, torcedor do Corinthians tá igual a Chico Xavier, tá morto, mas fica mandando mensagem. Que é isso? Falou isso? Ele falou, Luciano. O Luciano falou isso? Não, ele mandou, colou, né, meu? Jogou aí pra... Suspende a declaração. Suspende a declaração. Suspende o discurso do Luciano. Não, apanha aí. Vai, ele é nosso amigo, foi homenageado. Parabéns, Luciano. Como ele é muito tímido, ele não gosta de falar muito, então eu peguei essa gravação do Luciano do Espírito Santo pra gente, quem não conhece, saber um pouco mais desse tímido São Roquense. Não tem nada, viu? Do Luciano, você achou isso daí? Que é diretor do Legislativo aqui da Câmara Municipal de São Roque. Vamos acompanhar o discurso do Luciano do Espírito Santo, que recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Sorocaba na última segunda-feira. Agora ele é cidadão emérito de Sorocaba. Parabéns. Deixa eu ver o Luciano aí se ele falou muito. Vamos ver se ele falou bem. Excelentíssimo vereador Renan dos Santos, presidente dessa sessão, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades do Poder Legislativo sorocabano e são-roquense. Diga-se de passagem, autoridades do Poder Legislativo são-roquense, em grande número aqui, a quem eu agradeço individualmente a cada vereador. Muito obrigado.
Sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente Paulista, irmão Fernando Fernandes, na pessoa de quem eu cumprimento todas as demais autoridades maçônicas aqui presentes. Ilustríssimo coronel Sérgio Cazuabe, irmão Abe, meu fraterno irmão, na pessoa de quem eu cumprimento todas as demais autoridades civis e militares presentes. Ilustríssimo irmão Giovanni Bernardo, primeiro vice-presidente eleito da Bernardo Rines, que eu não consigo enxergar ele daqui, na pessoa de quem eu cumprimento todos os irmãos maçons aqui presentes. Senhoras e senhores, meu boa noite. Há 2 anos, na Câmara de São Roque, cidade na qual eu fui criado e vivi a maior parte do tempo, me conferiu o título de cidadão são-roquense. A Câmara Municipal de São Roque me conferiu o título de cidadão são-roquense. Proposta de iniciativa do vereador José Luiz da Silva César, aqui presente, a quem mais uma vez eu agradeço e deixo registrado meus eternos agradecimentos. Naquela ocasião, em meu discurso, eu quis frisar que costumo refutar todo tipo de título. Doutor, diretor, venerável, chefe, enfim. Qualquer título que possa distinguir-me de outras pessoas me parecem algo tão efêmero que não sirvam para adjetivar ninguém. Como eu disse naquela ocasião, a única coisa que eu sempre fui é filho do seu João e da dona Du. Os maçons, meus amigos, e os maçons aqui vão saber do que eu estou falando, eles têm por dever combater os vícios, as vaidades, os orgulhos. Essa é uma obrigação de todo mundo que foi iniciado na ordem. Na maior parte do tempo, eu busco seguir essa máxima. Mas nem sempre isso é possível. Pois vejam, é possível não ter orgulho de 2 filhos tão lindos como Gabriel, que é esse meninão, que é a pessoa mais amável que eu posso conhecer na vida, como ser pai da Isabela, a minha nenê. E são as 2 pessoas que eu mais amo na vida. É possível não ter orgulho disso? É possível não ter orgulho da linda família que Deus me deu? É possível não ter orgulho da humildade com que até hoje a dona Du, humildemente, discretamente sentada lá no canto, com essa humildade que ela ensina até hoje? É possível não ter orgulho de uma mulher dessa? É possível não ter orgulho do saudoso seu João, que ensinava com um flerte de olhar, severo ou não? É possível não ter orgulho da minha sobrinha Nara, a cada sorriso, a cada traquinagem? É possível não ter orgulho de fazer parte de um time de maçons tão comprometidos e tão dedicados como são os da Bernardo Rines? É possível não ter orgulho de ter recebido um título de cidadão são-roquense há 2 anos? É possível não ter orgulho de todas essas coisas e ainda ser homenageado na minha cidade natal com o título de cidadão emérito? Meus amigos, hoje eu confesso que eu sou um maçom pela metade. Porque o orgulho que eu tanto deveria combater, hoje me invade enormemente. E desculpa, a gente prepara um texto para não ter que improvisar. Mas esse orgulho é muito maior quando a gente tem um filho como o Gabriel, que fala tudo o que falou aqui hoje. Isso aí eu nunca vou saber o que eles escreveram juntos. Esse orgulho, aliado à emoção do momento, provavelmente me fizeram engasgar até aqui, ou ter marejado os olhos, quando o filho fala coisas lindas, como falou, ou um amigo possa ter dito algum elogio imerecido à minha pessoa.
Apesar de ter vivido praticamente toda a minha vida em São Roque, Sorocaba sempre esteve presente na minha vida. Meu padrinho, tio José, é daqui. E apesar de ter herdado dele o dom e a graça de ser palmeirense, que eu transmiti aos meus filhos também, a primeira partida de futebol que eu assisti num estádio foi uma partida do Bentão, lá no SIC, na década de 80. Foi aqui que eu cursei o meu curso de nível médio, no Rubens de Faria, e foi aqui que eu me formei, na Faculdade de Direito de Sorocaba. E foi aqui que, juntamente com o irmão Cláudio, o argentino, decidimos implantar aquele que seguramente seria o mais audacioso e mais difícil projeto da minha vida maçônica, que é a fundação de uma loja Bernardo Hinnings no Brasil. Não se tratava somente da fundação de uma loja, mas de participar de um projeto de expansão e de fomento dos ideais maçônicos em toda a América Latina. 2 anos e meio à frente desse projeto, e ladeado pelos mais valorosos maçons que eu já conheci, eu encerro agora, no fim do mês, um ciclo, com a sensação de que o trabalho está no caminho certo, transmitindo ao Cláudio, meu sucessor, a responsabilidade da sequência nesse projeto, com a certeza de que não haveria melhor pessoa para fazê-lo. O projeto Riniano é uma das ideias que temos para fortalecer Sorocaba, Mairinque, São Roque, Tatuí, Salto de Pirapora e todas as cidades da região, junto ao Grande Oriente Paulista, evidenciando o papel de protagonismo do interior na maçonaria paulista. Ainda alçaremos outros voos com o auxílio do grande arquiteto do universo, se ele assim me permitir. Se São Roque foi a cidade que me acolheu como cidadão, Sorocaba, uma das maiores cidades do estado, é justamente o município que lança os maiores desafios maçônicos da minha vida e que me acolhe na Bernardo Hinnings como minha residência maçônica, se é que essa expressão existe. Antes de encerrar, eu quero externar breves agradecimentos. Eu não posso deixar de agradecer o irmão Jefferson, que muito prontamente se ofereceu para fazer o momento cultural. Muitíssimo obrigado, irmão Jefferson. Irmão Renan, eu não tenho palavras para definir o tamanho da minha gratidão e da alegria por receber essa homenagem de sua iniciativa. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer imensamente a cada um dos aqui presentes, meus amigos e colegas de trabalho, os vereadores de São Roque, que também aqui, como já frisei, estão em grande número, os irmãos de diversas cidades, meus familiares e amigos, e, enfim, repetindo mais ou menos o que eu falei há 2 anos, a todos vocês, o meu mais sincero agradecimento, de Luciano do Espírito Santo, filho do seu João, da dona Du, pai do Gabriel e da Nenê, cidadão são-roquense, e agora também, com imenso orgulho, cidadão emérito sorocabano. Muito obrigado a todos. Muito bem, tá aí o Luciano, que foi homenageado lá na Câmara Municipal de Sorocaba na última segunda-feira. A gente faz esse registro aí, parabéns ao Luciano, né? A gente coloca esse discurso do Luciano, colocou também outros 2 discursos, do vereador Renan Santos e também do senhor Fernando Fernandes, grão-mestre da Grande Oriente Paulista. É isso aí, parabéns, homenagem, sempre bom a gente falar de coisas boas, de homenagens, né, Zé Balai? Ser homenageado é sempre legal, né? Parabéns. Tá, pode ligar. Tá desligado, Pode ligar. Não, sem dúvida. O Luciano é uma pessoa aí que merece essa homenagem que lhe foi feita no âmbito aí da Câmara Municipal de Sorocaba. Aliás, Zé Balai, aproveitando esse tema aí, parabéns ao Luciano. Zé, Sorocaba tão próximo aqui da gente, a gente está a 30 quilômetros de Sorocaba, você já falou várias vezes disso, foi criada a região metropolitana de Sorocaba e a gente continua distante dessa região metropolitana. Efetivamente, ela não saiu do papel, né, Zé? Que, você vê, o prefeito Cláudio Góes, quando vai buscar alguma coisa, vai lá em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, o Peixinho, alguma coisa. Quer dizer, a gente não tem isso ainda de seguir aqui para Sorocaba. Posso abrir aqui o papelzinho? Pô, abre o papelzinho, abre. Por que acontece isso? A gente ainda vai mais para São Paulo. Então, a gente vê a saúde tem uma ligação direta aqui com Sorocaba. Mas a questão política, vamos dizer, a parte técnica,
Parece que tá mais ligado aqui, mas a questão política ainda é São Paulo, né? Você tem que, por exemplo, valorizar uma coisa que vem para fortalecer, para apontar para o progresso. Então, essas saídas aí das regiões metropolitanas, elas vão se tornando uma realidade, né? E na medida em que elas funcionem, né? Como são... Você acha que funciona? Você acha que é uma boa? Não está funcionando, não. Mas né? é uma boa não, ideia. É boa. bom. Então, aqui nós temos. Tem região metropolitana da Baixada Santista. Sim, mas existem diversas, né? Campinas. Então, você tem, por exemplo, né, ela foi criada, para você ter uma ideia, a gente sempre bate nisso daí, porque é preciso que haja uma pressão para que ela possa ser efetivamente, porque ela exista efetivamente, né? Saia do papel. Já saiu do papel. Algumas ações de ordem metropolitanas, né, já foram insetadas na área do transporte coletivo. Você acaba vendo, né, os ônibus aí já com um visual, né, próprio da região metropolitana de Sorocaba. Ela foi criada em 2014, então, para você ter uma ideia, já faz 5 anos que ela foi criada. E efetivamente. Então, ela envolve 27 municípios. Uma grande. Então, você tem um PIB. Isso tudo estou dando dados aqui que são significativos. É um PIB de 70 bi. Envolve 70 bilhões? Bilhões. Envolve 2 milhões e 100 mil pessoas nessa região metropolitana. Só Sorocaba tem uns 600 mil, né? Pois então você tem digamos, o carro forte dessa região metropolitana. E aí, só para dar algumas as diretivas, né, dessa região, por quê? O que faz em conjunto, que ações que essa região metropolitana pode desenvolver conjuntamente? Então tá aqui, vou ler. Então, planejamento e uso do solo é toda uma ação que pode ser desenvolvida conjuntamente. As preocupações ambientais têm que ser todas elas estabelecidas em conjunto, né? Transporte e sistema viário regional, esse é o que está funcionando, mal ou bem, mas está funcionando. Habitação, podem ser desenvolvidas ações específicas nessa área. Saneamento ambiental, né, também, que é relativamente ligado ao planejamento e uso do solo. O desenvolvimento econômico, as preocupações a preocupação maior com o desenvolvimento de todas as cidades pertencentes à região metropolitana. O atendimento social também, se pode desenvolver ações conjuntas. E também na área de esportes, lazer e cultura. Então, mas agora a parte política para conseguir verba, umas coisas. Então você tem que criar um gabinete para isso, né? Tem que ter recurso. Mas outro dia, participando aqui do programa por telefone, a deputada Amari, né? Eu até fiz essa questão para ela. Ela falou que está tudo indo muito bem. Eu não sei, então eu desconheço as ações positivas e que tenham causado um impacto a tal ponto que os nossos cidadãos aqui, os moradores de São Roque, de Mairim, sintam que existe que nós fazemos parte dessa região metropolitana. Eu não vi nenhuma ação, não vê assim uma coisa, nada que possa justificar, né? Que legal, nós fazemos parte da região metropolitana. Até agora é uma coisa que está no papel, nós sabemos essas coisas assim de ordem geral que eu acabei lendo aqui e que podem ser encontradas na imprensa e tal. Você tem que, inclusive, fazer adequações legais, isso tudo eu não sei em que pé se encontra, com o Estatuto da Metrópole. Quer dizer, isso tudo é uma lei federal e você tinha prazos para adequar os municípios ao Estatuto da Metrópole, aos municípios pertencentes à região metropolitana de Sorocaba. Não sei se isso saiu do papel, se isso foi realmente atendido, né? É uma exigência legal. Então, de qualquer forma, os planos diretores todos teriam que ser adequados a essa nova realidade. Não sei se é uma preocupação das cidades que fazem parte disso, quer dizer, tem que ter pressão para isso, né? Pressão. Eu me lembro que aqui em São Roque, no início, que poderia até dar alguma informação a esse respeito, se isso anda, que estaria afeto ao Departamento de Planejamento, mas eu me lembro que lá atrás o Marcelo Marques foi a algumas reuniões que ocorreram em Sorocaba, no início, da implantação da região metropolitana. Eu não sei se isso teve sequência, se São Roque tem uma participação efetiva, se cobra, se vai, entendeu? Se fica uma coisa que
Ali, está no papel. Mais no papel, né? Agora, Zé, Infelizmente. para fechar o assunto aqui, tem 5 minutos finais do programa aqui, nós vamos cumprir o horário, que sempre foi uma meta do nosso programa e a gente está... Quantas vezes se encerra o programa? Não, nós vamos encerrar hoje. Uma só hoje? É porque é sexta-feira hoje, né? Hoje é sexta-feira. Eu estou recebendo uma informação aqui que a Prefeitura de São Roque, através da Divisão de Rendas e de Trânsito, intensificou nessa semana a fiscalização contra transporte clandestino. Eu vi isso daí. Hoje o Célio até... Não sei se Célio, foi ele que mandou para você. Não, foi a assessoria de imprensa da Prefeitura. Mas o Célio falou, deu um alô. Vanderlei, olha aí, põe no programa. Então, mas veja bem, a fiscalização foi intensificada no Largo dos Mendes, Praça da Matriz, Shopping Catarina, Jardim Vilace e Vila Guiar. Foram vistoriados 15 veículos e realizadas 2 autuações. Mas a assessoria de imprensa atuações. Meu Deus! Ou assessoria de imprensa? Não, tudo bem, aqui escreveu atuações, mas são autuações. Será que já está pegando? Que escreveu lá. Depois lá em cima, a nível federal, tá feia a coisa também. Depois que veio aqui, eu fui lendo autuações. Tá bom, a nível de Brasil, né, Renato? Então, já que é para errar, vamos errar. Multaram 2 clandestinos, 20 UFMs, correspondentes. Olha lá, estão fazendo show no programa aqui, olha lá. Quem está na praça lá fazendo show? Nosso querido irmão do Marcelo. Olha lá, o Maurício? Maurício, aí, olá, Maurício com o filho dele. Parabéns, obrigado. Nasceu a Beatriz no último sábado. Olha lá. Obrigado, Maurício. Um grande abraço. É que eu tenho que olhar no zap aqui. Obrigado, Maurício. Percebi. Olha lá. Tá pegando a ideia. Olha lá, mexendo o óculos. Obrigado, Maurício. Eu tô mandando um alô pra você aqui. Obrigado. O Zé Galinha falou que ia fazer isso aí qualquer hora, mas não fez. Olha lá, obrigado. O pessoal passou na praça. Que legal. Olha aí, que legal. Obrigado, hein? Obrigado. É isso aí, garoto. Obrigado, valeu. Você vê, a audiência do nosso programa tá terrível. O pessoal vai na praça e manda um abraço pra gente. Obrigado. É que eu só finalizar. A multa, Zé Balaio. 20 UFMs. Olha a multa, cara. R$4.643. A multa é pesada, hein? Duas multas, né? Então, mas 2 multas, quer dizer, é uma multa pesada para quem está com transporte clandestino. Está na lei, né? Está na lei, a lei está sendo cumprida, né? E você flagra aí a situação irregular, o agente tem que aplicar a multa no valor que foi estipulado na lei. Agora, transporte clandestino. Agora, de aplicativos, que o Célio Marques, como taxista, está sempre de olho. Parece que é só uma orientação, né? Só orientação. Então isso também é bom. Porque ele tem aí tem a definição legal, mas não estão batendo ainda, calma, multa, né? O carro, eu não sei se aqui eu não tenho essa informação. O seu carro, o clandestino, se o carro é levado. Não, eu aplico. Tem que ver os termos da lei, mas não deve recolher, não. Aplica a multa, né? Então. Agora é uma multa para pesada para, quer dizer, agora o transporte clandestino. A gente, tem gente que, a gente está vivendo uma situação difícil, a gente precisa dar um jeito, mas não dá, né? Não pode ter uma coisa clandestina, porque acontece um acidente, né? Como é que fica? Um acidente. Você tem ali o motorista. Todos os cuidados que precisam ser observados. Que está pagando imposto. Quem no aplicativo que está registrado direitinho também paga o seu imposto. O transporte. Tem o transporte coletivo, né? O ônibus, paga... né? Então isso daí não dá, né, Zé? Você tem que realmente ter, tem que funcionar. Agora a multa é pesada, mas não dá para funcionar. O clamor aí dos taxistas é nesse sentido, né? Eles querem que se respeitem as regras do jogo, né? Tanto pro aplicativo quanto pro transporte público coletivo, para o ônibus. Então, se o ônibus está dentro de uma regra, se os táxis estão dentro de uma regra, e se existem regras que para a regularização do transporte por aplicativo, que sejam, e tem as penalidades para qualquer infração, tanto aqueles que atravessam o transporte coletivo de ônibus, como aqueles que atravessam o táxi, tem que ser rigorosa a aplicação da lei, né? Assim acontece, não tem fala sentido. Assim, olha, mas a prefeitura está fiscalizando o rapaz, coitado, que estava vendendo ali e tal, né? No caso de um vendedor ambulante. Mas, tudo bem, a situação não está fácil para ninguém. Mas também se não pode ter um vendedor, alguém trabalhando em frente a um comerciante que tem uma série de impostos, né, Zé? Sempre uma questão complicada. Às vezes existe a tal da dosimetria. Às vezes você tem que ser um pouco mais brando com quem está comercializando algum produto e tal. Você não pode ser também
muito duro nesse aspecto. Você tem que partir para uma apenas orientação. O multador, né? Então, aí é a diferença entre o justo e o justiceiro, né? Então parece que você tem prazer em penalizar. Então, às vezes, você tem que pensar, entender a situação. Então, por exemplo, essa multa. Nesse caso de quem está. Por exemplo, uma multa no comércio algum que veio produto para sobrevivência. O pessoal da vigilância aqui e falou o seguinte: às vezes um comerciante, o cara lá tá faltando colocar o azulejo no banheiro, tá faltando alguma coisa na cozinha. Se você dá uma multa pro cara, que nem esse aqui do transporte clandestino, que o cara tem que, ou ele vira um aplicativo, ou vira um taxista para ter as leis e tal. Agora, por exemplo, o cara que tem um comércio e tá com um problema lá no banheiro, uma questão de higiene. Se o cara toma uma multa de 4 mil, às vezes é o valor que ele quebra. Que seria usado para fazer então, aquele. Por isso que você tem que ter uma orientação. Então, é nesse sentido. O nosso querido Chico, né? Que vou falar assim, ele teve aqui no programa, é o Francisco, da área da vigilância sanitária. Como orientação. Ele falou que parte sempre desse princípio, né? Que é uma busca de tentar dar todas as orientações para que o comerciante se adeque aos termos da legislação. Ele mesmo disse aqui que algumas penalidades podem até inviabilizar o cara fazer isso que você acabou de dizer também, né? Se eu te dou uma penalidade aí, ele não, como é que ele vai cumprir a exigência legal se ele vai quebrar até, quebra. Se tomar uma multa de 3, 4 mil reais é terrível realmente. Então. Zé, estamos chegando ao final do programa, vamos entregar o programa no horário. Na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Na próxima terça-feira, o presidente do Grêmio União São Roquense, Marquinhos Guzon, estará presente aqui. Vamos falar do futebol do Grêmio, que ganhou 2 títulos nesse fim de semana. Parabéns. O Grêmio ganhou 2 títulos com o Grêmio principal e o Grêmio... Copa do Vinho, né? Copa do Vinho. Parabéns ao Grêmio. A gente vai bater um papo aqui com o Marquinhos Guzon, que é um presidente, um jovem presidente, prata da casa ali de formação ali do Grêmio, desde menininho, desde o tempo que ele era cabeludo, né? Agora tá pouca telha que nem eu. Talvez até mais que eu, viu, cara? O Marquinhos Guzon, bem legal, vai falar do trabalho junto ao Grêmio União São Roquense. E na próxima quinta-feira o prefeito Cláudio Góes confirmou presença aqui para falar. E não tivemos hoje a presença aqui do nosso José Fernando Rabechini, mas estará na próxima segunda-feira para bater bola conosco aqui. Obrigado ao nosso futebol, tudo certo. Futebol, não vamos falar o que teve aí. Já foi meio de semana. Não, agora... a rodada do final de semana, bobagem também. Você quer falar da rodada? Não, o Brasileirão ainda tá meio... Você quer falar da rodada? Não tá pegando fogo o Brasileirão ainda. Não tá, porque a gente chama o time do... Vai ter um Corinthians e Flamengo, Corinthians e Flamengo, quer dizer, eu achei que o Flamengo ia chegar numa situação bem tranquila, mas o Flamengo chega em Tem um Grenal também aí no final de semana, tem Botafogo e Santos. Vai ser bem o negócio. São Paulo joga na segunda-feira com a Chapecoense e o Palmeiras enfrenta o Ceará, se eu não me engano, não. Você quer todos os... Não, só os paulistas e um clássico ou outro que deu um destaque aí, como o Grenal, né? Deixa eu pegar se eu tenho a rodada completa aqui. Vamos lá então, Zé Bala. Amanhã é dia 20? Amanhã sim, dia 20. Amanhã dia 20 às 11 horas da manhã. Amanhã, 20? Dia 20. É um clássico carioca. Vasco e Fluminense no falei sábado, ontem aqui. 11 da manhã. É incrível isso aí. Aí, 11 da manhã no sábado. Exatamente. No domingo tem jogos também ao sábado, vamos lá. às 11. Bahia e Cruzeiro, 5 da tarde. Bahia precisando da vitória. Esse das 11 de amanhã é um clássico do Rio de Janeiro. Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense, Bahia e Cruzeiro às 5 da tarde. Às 7 da noite tem Ceará e Palmeiras. Então acertei. Às 7 da noite tem o clássico também, Internacional e Grêmio. Esse é o Grenalzinho. Vai ser Grenalzinho, está de brincadeira. Fala isso, os gaúchos batem na gente. Eles estão se preparando para ter um Grenalzão, é isso que eu estou querendo dizer. Ainda às 7 da noite tem CSA e Atlético Paranaense. Aí às 11 da manhã, no domingo, Botafogo e Santos, que todo mundo vai falar, lembra do tempo que tinha Garrincha contra Pelé? Grande, nossa senhora. Às 4 da tarde tem Corinthians e Flamengo. Acho que o Flamengo vem pra cima com tudo do Corinthians aí. E leva uma sapecada. Atlético Mineiro e Fortaleza. Às 7 da noite tem Avaí e Goiás. E o São Paulo vai jogar na segunda-feira contra a Chapecoense às 8 da noite. Essa rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o Palmeiras como líder 26, segundo o Santos 23 e em terceiro o Flamengo com 20. O Corinthians é só o 8º com 15. O São Paulo é o 9º, também tem 15.
E a zona de rebaixamento, eu falei os 4 paulistinhos, Palmeiras, Falou. Santos e tal. E zona de rebaixamento, Vasco 9, Chapecoense 8, CSA 6 e Avaí tem apenas 4 pontos. É isso aí. Você conseguiu fazer estourar o tempo, hein, Zé? Claro, uma vez deixa eu fazer estourar, só você que estoura. Apesar que você está liberado para fazer isso, mas eu um grande abraço. Precisei fazer pela primeira vez. Que todo mundo tenha um ótimo fim de semana, Isso aí, que seja um fim de semana muito legal. É o meu desejo também. É isso aí. Um grande abraço, a gente volta na próxima segunda-feira e a praça deu uma esvaziada aí. Hoje a gente tá mais adiantado, hein? Nem o homem do coco foi embora ainda, tá por lá ainda. Um grande abraço, a gente volta na próxima segunda-feira trazendo mais informações, as informações que interessam a São Roque e região. Obrigado a você que nos acompanha aí através da internet. Um grande abraço. Na praça hoje teve gente acompanhando a gente. Na praça, obrigado ao nosso Maurício que passou lá com o seu filho. Valeu, garotinho. Já tem a Beatriz que vai completar uma semana amanhã de nascimento. Valeu, Espoleta Júnior, Zé Balaio que não deixa eu ir embora aqui. Um abraço, tchau, tchau. Hoje sou eu.